Amém, meus irmãos. Abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 3. Juízes 3. Vamos ler do versículo 1, ou do versículo 7. Eu vou acompanhar a leitura na tela, para que possa ficar uma leitura igual de vocês. Juízes, capítulo 3, versículo 7. Nós vamos ler até o versículo de número 11. Diz assim, Juízes 3, 7. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e serviram aos Baalins e Astarote. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu na mão de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador, que os libertou. Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, o mais novo do que ele. Veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou a Israel, e saiu a peleja. E o Senhor entregou na sua mão Cusã-Risataim, rei da Síria. A sua mão prevaleceu contra Cusã-Risataim. Então a terra sossegou 40 anos, e Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Feche teus olhos, Pai. Eu quero te agradecer pelo privilégio de estarmos reunidos aqui nessa noite com a tua igreja. Obrigado pela vida dos nossos irmãos, líderes, pastores, os que estão aqui ou nos acompanham em casa. Pai, que a tua bênção, a tua unção esteja, Senhor, sobre todos eles. Fala conosco. Ministra, Senhor, no coração de todos nós. Senhor, repreende toda ação de demônios. Repreende toda ação, Senhor, de agentes do inferno, que tem por propósito roubar a tua palavra do coração dos teus filhos. Pai, que o teu Espírito Santo nos ajude nessa noite, pois dele nós dependemos. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Pode sentar. Pode sentar. Eu quero falar para os irmãos que nesse sábado teríamos o nosso curso para batismo, mas eu havia me esquecido de que a partir desse sábado, todo sábado teremos encontro de líderes. Então nós estamos cancelando o curso de batismo. Não venha para o curso. Nós vamos deixar para depois do encontro, tá bom? Depois que passar o encontro, nós vamos ter o curso. E nesse sábado, nós não teremos cursão bíblico presencial também, tá bom? Uma outra coisa que eu vou pedir encarecidamente para os irmãos é que você participe da enquete que nós colocamos lá, se sim ou se não, porque precisamos avançar nas aulas do cursão bíblico com os líderes e supervisores, coordenadores, pastores. Se os líderes não participarem da enquete, nós não teremos um parâmetro de onde nós estamos e se devemos avançar mais ou esperarmos um pouquinho. Tudo bem, meus irmãos? Então participe, já está no ar com a última aula que colocamos aí de autoridade e submissão, tá bom? Autoridade espiritual. Então, se você é líder, participa. Se você participa do cursão lá pelo Telegram, participe também da enquete que foi colocada lá. Acho que é isso. Tá bom, meus irmãos. Dependência de Deus é estar nos braços do Pai. Eu quero falar sobre essa dependência de Deus. Josué havia morrido. Os anciãos, após Josué, também morreram. Você sabe que os anciãos eram aquelas pessoas de mais idade, que eles tinham reconhecida experiência e que eles podiam, então, tomar decisões por toda a nação, por todo o povo. E aí morreu Josué, depois que eles entraram na terra de Canaã. Josué morto, todos os anciãos que cuidava do povo e respondia pelo povo, eram as autoridades, morreram também.
Isso se passou em 26 anos, de Josué até esse momento dessa história. Pouco tempo, um curto tempo entre Josué e até esse momento que nós estamos lendo. E aí o povo já estava lá em Canaã, mas se acomodaram. Estavam felizes, estavam livres, estavam curtindo a vida. 26 anos já estavam lá, um pouco mais. Já estava muito vivo ainda na lembrança deles as histórias durante a caminhada no deserto, e como também estava muito viva a história acerca da vida que o povo de Israel viveu lá no Egito. Então, tudo estava muito vivo ainda. E o povo, então, entra na terra de Canaã, Josué morre, os anciãos morrem, e eles acabam se acomodando. Então, eles permitiram, quando entraram na terra, que os cananeus permanecessem na terra. Cananeu é inimigo de Israel, mas eles permaneceram na terra juntamente com Israel. E passaram, então, a ter hábitos, costumes daquele povo que eles estavam se misturando. E eles se misturaram ao ponto de casar-se com os cananeus. Havia uma mistura ali. E interessante, meus irmãos, que existem princípios. Nós temos que tomar muito cuidado, porque se tem uma época onde há uma mistura cristã, de teologia e tantas coisas que se fala por aí, a gente tem que tomar muito cuidado, porque existem princípios que precisamos cultivar. Existem coisas que precisam permanecer. Então, por exemplo, uma delas é que nós temos que tomar muito cuidado com as misturas. As misturas, eu digo, união desigual, julgo desigual, sociedades com pessoas que não professam a tua fé. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque foi uma sequência muito desastrosa para Israel. Justamente porque eles estavam livres, independentes agora. Então, eles começaram a afrouxar aquele padrão moral que Deus havia estabelecido para eles durante a caminhada no deserto. Afrouxou, mas não só isso, eles esqueceram do Senhor e começaram a se dedicar aos seus próprios deuses, que eles foram criando, que nós lemos, Baalins, e também os Astarotes. Então, esse é um outro perigo, que nós temos que tomar muito cuidado, que se tem algo que o Senhor não aceita, pois Ele é zeloso, que nós demos parte da nossa vida para Ele, e a outra parte nós entregamos para deuses. Então, naquela época, o povo começou, então, a criar deuses para si, adorar esses deuses, e Deus é muito zeloso com essa questão. Hoje nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque as coisas podem passar a adquirir toda a nossa atenção. Temos que tomar cuidado, porque, às vezes, as coisas passam a tomar posições na nossa vida mais do que o próprio Deus. Deu para entender isso? Temos que tomar cuidado com isso. E você precisa se voltar integralmente ao Senhor. Então, por conta disso, o Senhor foi lá e tirou a independência que eles tinham. Por conta disso, eles ficaram escravos de Cusã-Risataim, que era rei da Mesopotâmia, e passou a servi-los. Eles nunca, até aquele momento, tinham ficado debaixo de um jugo. Eles saíram do Egito debaixo de uma escravidão, passaram todo o deserto, entraram na terra, depois de 26 anos de liberdade, podemos ver mais, lógico, mas eu digo assim, depois que entraram na terra, estavam curtindo a liberdade, tinham conquistado tantas coisas boas, se esqueceram de Deus, fizeram um monte de coisa errada depois que conquistaram. Por isso que tem que tomar muito cuidado depois das conquistas. Depois daquele emprego que você tanto sonhou, depois daquela faculdade que você sempre sonhou completar, nós temos que tomar muito cuidado com isso.
quando você já se torna alguém numa posição, ou seja, uma posição social, uma classe, ou sei lá, você conquista muitas coisas, você se sente uma pessoa realizada. Temos que tomar muito cuidado com isso, porque depois das conquistas, podemos afrouxar, podemos ser desestimulados pelo diabo, e a nossa própria natureza carnal pode avançar e tomar conta da nossa vida, e nós não temos mais aquele relacionamento com o Senhor. Então, depois de eles terem sido escravos no Egito e ficado livres, chegaram na terra de Canaã, depois de 26 anos, se tornam novamente subservientes, ou então eles passam a estar debaixo do domínio de uma outra nação. Tudo por conta deles terem se esquecido do Senhor. Mas, passado 8 anos de sofrimento, 8 anos depois, eles fizeram o quê? Clamaram ao Senhor, se lembraram do Senhor, e clamaram ao Senhor, para que o Senhor os salvasse. O Senhor levanta, então, Otiniel, que passa a se tornar o primeiro juiz de Israel. O juiz era como se fosse o governador, um presidente, um político, que representava também a nação. Os juízes eram uma autoridade da época. Deu para entender isso? Então, entenda uma coisa. O Senhor vai lá, faz o homem, e ele cria o homem, e faz desse homem alguém especial para ele. E quer dar o melhor para esse homem. E tudo que ele dá para o homem é para que tudo seja revertido a ele para louvor da sua glória, conforme Romanos 11, 36, que nós fomos criados para louvor e glória do nosso Deus. A nossa missão como crentes é dar glórias e louvores ao Senhor. Deu para entender? Então nós precisamos, como que podemos louvar ao Senhor? Louvamos ao Senhor reconhecendo o seu senhorio, o seu governo. Louvamos ao Senhor com a nossa vida, uma vida separada. Como que nós louvamos ao Senhor? Compartilhando dos seus grandes feitos com todas as pessoas. Deu para entender? Então, nós fomos criados pelo Senhor com um propósito, de sermos para louvor e glória do nosso Deus. Amém? Quantos podem dizer amém? Então, o Senhor cria o homem, faz isso com o homem. E Deus vai lá e ainda faz uma aliança com esse homem. Porque sempre desejou cuidar dele, fazer desse homem alguém que possa ter uma vida de louvor e glória para ele. Então, o Senhor cuida dele. E o Senhor espera que esse homem, que ele ama, seja dependente e se relacione com ele, como um filhinho que se relaciona com seu pai. Tá ok? Mas hoje, por conta do pecado, meus irmãos, o homem então continua buscando independência. O coração do homem, a carnalidade do homem, leva o homem a querer se distanciar do Senhor e querer independência. Mas o que mais assusta é que nós, como cristãos, como filhos de Deus, também nos encontramos nessa mesma condição, de queremos ser dependentes do Senhor, independentes dEle. Queremos, às vezes, nos distanciar dEle. E um dos grandes fatos é justamente o relacionamento que temos com a vida da igreja. E isso revela aquilo que nós temos de Deus dentro de nós. Porque aquilo que eu expresso aqui fora, primeiro aconteceu aqui dentro de mim. Então, é duro você ver uma pessoa não crente rejeitar Deus. Agora, muito mais difícil é um cristão, um filho de Deus, não querer se relacionar com o Senhor. Mas esse Deus maravilhoso, bondoso, um dia levantou uma nação a partir de Abraão. Essa nação, ele pega essa nação, depois que ela fica escrava lá no Egito, leva essa nação para o deserto e faz dessa nação uma nação dependente dele, dando a ela o maná. Através do maná, essa nação se torna, então, dependente de Deus. Ela se torna aquilo que Deus sempre quis, que eles fossem
um povo exclusivo, um povo que se voltasse para o Senhor todas as manhãs, que saísse para fora da sua casa e pudesse colher todas as manhãs o maná, e pudesse comer e agradecer ao Senhor por aquele maná, mas que no outro dia também, essa mesma nação, esse mesmo povo, pudesse sair novamente, ir lá pegar o maná de novo e comer o maná. Aí você vê Cristo no Novo Testamento aparecendo e falando: eu sou o pão que descia do céu, eu sou aquele que vocês saíam todos os dias para fora para comer. E ele, em outro momento, ele diz assim: aquele que não comer da minha carne, beber do meu sangue, não tem parte comigo. Por quê? Aquele maná representa Cristo, e o comer daquele maná se relaciona com o nosso desenvolver com Deus, no sentido de intimidade com o Senhor. O desejo do Senhor é que todos os dias o seu povo se relacione com Ele, todos os dias o seu povo se volte para Ele. Agora, muito mais, quando você olha para as cartas de Paulo, você vê a exigência que Paulo faz dos líderes da sua época. Você vê a exigência que ele faz quanto aos pastores, porque ele diz para o povo, fala: siga o exemplo dos pastores, siga o exemplo deles, porque eles são os vossos guias. Então, ele está falando, ao mesmo tempo, falando isso, ele está mencionando acerca da submissão que a igreja tem que ter com as suas autoridades espirituais, mas também está colocando uma responsabilidade sobre os ombros dos pastores e dos líderes da sua época, e logicamente, hoje, nós não somos diferentes. Então, o povo precisa se relacionar com o Senhor todos os dias, mas muito mais se espera de um líder de célula, de um supervisor, de um coordenador e muito mais de um pastor. Amém, meus irmãos? Quantos concordam comigo que tem que ser assim? Então, este povo que se relacionou, que foi dependente do Deus eterno, lá no deserto, saindo para fora todos os dias, comendo do maná, porque era o desejo de Deus este relacionamento. Este povo vai e conquista essa terra e chega nesse momento onde nós estamos, da história. Eles conquistam essa terra, entram lá, mas nesse determinado momento, depois que eles entram, passados 16 anos, eles então acabam afrouxando, acabam sendo descuidados e começam a agredir a santidade de Deus com a sua vida, com a sua maneira de ser, com o seu relacionamento, com o seu testemunho diante das nações, já que o povo de Deus deve ser luz para as nações. Então, esse relacionamento com os deuses pagãos, com as pessoas da sua época, agrediu a santidade de Deus. Então, por conta disso, veio todo esse mal sobre Israel. Mas por que Deus faz isso, pastor? Porque Ele ama. Lembra que Ele diz: eu corrijo a quem eu amo. No dia que o pai não corrigir mais o filho, ele não pode dizer que ama, porque é diferente paternidade de paternidade com paternalismo, é diferente. Quando você pega um filho e você chama a atenção dele, e você corrige e dá uma direção para ele, isso chama-se paternidade. Agora, paternalismo é outra coisa. É quando você passa a vida inteira tratando aquele filho, mesmo quando ele faz as coisas erradas, mesmo quando ele erra, passando a mão na cabeça dele, não, vem cá, protegendo, fazendo com que ele, ao invés de corrigir, ele piore na sua educação, na sua formação, no seu caráter. Quantos entenderam isso? E Deus não é paternalista. Eu não sei, tem dia que eu estou com dificuldade de falar, né? Percebeu? Tem dia que eu tenho que forçar a fala. Deus é diferente de ser, ele é pai, ele não é paternalista. Deu para entender? Então, por conta disso que Deus corrige, por conta disso que Deus chama e dá uma bronca no filho, porque Ele quer que o filho endireite-se. E a maneira de Deus tratar o povo de Israel, dando uma cintada nele, era fazendo estar debaixo do jugo de uma outra nação. Era a maneira que usava-se lá. Mas
Então, nós estamos na época da graça, podemos fazer o que quiser, Deus não nos corrige. Se Ele não nos corrige, Ele não nos ama. Se você não é corrigido, você afrouxa, você acha que você é independente, você acha que você tem muito mais a ver com a sua própria glória do que com a glória de Deus, e você passa a ser o canal da atenção de tudo. Então, você é o centro de tudo, Deus tem que fazer tudo por você. Você é bom demais. E aí você se esquece que você foi criado para a glória dEle, você se esquece da sua vida de santidade, do seu testemunho, você se esquece do senhorio e do governo de Deus sobre a tua vida, tá? Então, meus irmãos, eu quero aqui, de forma muito rápida, apresentar alguns pontos para nós analisarmos essa passagem, aplicando para a nossa vida. Eu aprendi muito acerca, estudando essa passagem, para poder transmitir para vocês hoje, ó. Primeiro lugar, o que aconteceu? Eles se esqueceram de Deus. Se esqueceram do quê? De quem eles eram. Quem que você é? Você lembra quem que você é? Às vezes você se esquece disso, sabia? Na sua maneira, na sua atitude, na sua maneira, você se esquece quem você é. Eles se esqueceram do quê? Da maneira que eles deveriam viver diante dos povos pagãos. Como que é a tua maneira de viver lá fora? Como que você vive lá no teu trabalho? Na tua escola? Eles se esqueceram que eles são crentes. Tem pessoas que é crente nas quatro paredes, mas na hora que sai, que vai para a escola, que vai para a faculdade, que vai para fora das quatro paredes, chamado igreja, ele se esquece e ele vive uma vida comum a todos lá fora. Então não há diferença da vida dele com a vida daqueles que não amam ao Senhor, que não têm relacionamento com o Senhor, que não são crentes. Se esqueceram do quê? De que eles são dependentes. Se eles estavam na terra, foi Deus que os colocou naquele lugar, e o Senhor já havia avisado eles no meio do deserto. Quer ver? Abra sua Bíblia, Deuteronômio, capítulo 8, versículo 14. O Senhor de antemão, chamou a atenção do povo, falando que para eles não se esquecerem, mas eles se esqueceram do Senhor, se esqueceram que eles são dependentes, porque o Senhor os trouxe pelo deserto até chegar àquela conquista. Tem pessoas que passam a vida toda orando: Senhor, olha, eu queria tanto, Senhor, eu tenho projetos de vida, eu sei que nasceu no teu coração para mim. Quando ele conquista, ele se esquece quem que foi que o colocou naquela posição. A gente ouve muita gente falando assim: não, quando eu estiver lá, que eu for presidente da República. Ele se esquece, ele chega lá, ele muda, ele não é a mesma pessoa. Quando ele atinge níveis, patamares, ele se esquece que ele é servo de Deus, e muito mais, que ele é dependente do Senhor. Nunca se esqueça do Senhor, meus irmãos. Vamos ver lá, Deuteronômio capítulo 8, versículo 14. E se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Agora, volta uns 2 versículos atrás, a partir do verso 12. Olha lá, para você entender do que o Senhor estava falando. Para não suceder que, havendo tu comido e fores farto, quer dizer, estiver em abundância, e havendo edificado boas casas. Ele está falando da terra prometida. Eles não estavam, nessa ocasião, na terra prometida, mas está falando de quando eles estivessem lá, edificando boas casas, e habitando-as, ó, 13, e tiverem aumentado os teus gados, os teus rebanhos. Isso quer dizer, quando você tiver muito poder nas mãos, se tiver dinheiro, tiver posição. Tem gente que se esquece. Ele é até dizimista, ele oferta, mas quando ele tem dinheiro, ele se esquece quem foi que o colocou lá. Ele não dá uma oferta, ele não entrega mais o seu dízimo, ele se esquece quem foi que o colocou nessa posição. Olha lá. E se acrescentar a prata, o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, aí vai para o versículo que nós lemos: se eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito.
te tirou daquele lugar onde você estava e te colocou nesse lugar onde você está. Então, eles se esqueceram do Senhor. Eles disseram consigo mesmo, não dependemos mais do Senhor. Não dependemos. Não dependemos de mais nada. Nós sabemos cuidar de nós mesmos. Então, eles se esqueceram da sua fé. A sua fé que ela era sustentada por tudo aquilo que ele fez lá no Egito. Lembra que Egito é tipo do mundo. A saída do povo de Israel é a nossa saída do mundo. Ele se esquece, porque a fé dele está baseada nas grandes obras. No Antigo Testamento, a fé ela era baseada naquilo que Deus fazia lá. Hoje, a nossa fé é baseada em Cristo, mas tudo aquilo que Deus realizava lá tinha um tipo que apontava para a cruz de Cristo. Deu para entender? Então, eles se esqueceram disso e falaram assim, sabemos cuidar de nós mesmos. Interessante que hoje eu cheguei em casa e peguei a Elisa e falei, vamos dar uma passeada lá na rua, estava aquele solzinho gostoso, vamos passear lá na rua. Ela não quer dar a mão para andar na rua. Ela tira a sua mão e fica brava. Se você pegar no colo, ela se esperneia toda. Ela é como se ela dissesse assim, deixa, porque eu já sei andar. E eu já sei me virar sozinho na rua. De repente, ela sai correndo, cai de boca no chão. E por quê? Porque ainda não está pronto para andar sozinha. Não está pronta para correr na rua de lá para cá. Porque ela não sabe dos perigos que a rua tem. É esse tipo de independência que é muito perigoso. E eles justamente chegaram nesse ponto. Se você for para 2 Samuel capítulo 11, você vai ver uma pessoa que conquistou tudo. Tudo. O Senhor deu a ele trono, deu a ele riquezas, deu a ele condições, deu a ele mulheres, deu a ele poderes. Mas um dia, ele, que era um guerreiro, não foi para a guerra, ficou em casa. E no capítulo 11 de 2 Samuel diz que ele ficou de olho numa mulher. E por conta disso, ele caiu. Por que ele caiu? Porque ele se esqueceu de quem ele era, da maneira que deveria viver, da dependência que ele era do Senhor e da sua fé no Senhor. Ele se esqueceu. Davi se esqueceu. Amém, meus irmãos? Então, em primeiro lugar, eles se esqueceram do Senhor. Segundo lugar, quando se esquece do Senhor, veja o versículo 7, do capítulo aí de número 3 de Juízes. Quando se esquece do Senhor, logo se arruma outro Deus. Olha o que eles fizeram. Os filhos de Israel fizeram mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor. E quando se esquece, o que diz lá? Ponto, vírgula, serviram a outros deuses. Quando você se esquece do Senhor, automaticamente você vai servir aos outros deuses. Você pode falar assim, eu conheço muitos crentes que são desviados. Você deve conhecer muita gente desviada. E ele fala, não, Deus está no meu coração. Jamais eu sirvo a demônios. Se você conversar com ele, ele tem medo até de demônio, não quer relacionar. Eu não entro num centro. Conversa com um crente desviado. Crente desviado parece mais crente do que nós. Ele fala, não, porque eu jamais vou servir outros deuses. Olha, eu posso até tomar uma ali, posso errar aqui, mas eu só sirvo ao Senhor. Porque ele tem temor no Senhor. Mas eu quero falar para você que, mesmo como filho de Deus, quando você, como servo de Deus, se esquece do Senhor, deixa o Senhor de lado, é automático, você está servindo ao diabo. Porque na questão espiritual, na vida espiritual, no mundo espiritual, não existe esse negócio de ficar em cima do muro. Porque no mundo espiritual não existe muro. Não tem como você falar assim, eu sou crente, mas estou em cima do muro. Eu sou crente, mas nunca vou lá para o diabo. Eu quero falar para você que quando você recusa o Senhor, se esquece do Senhor, automaticamente você passa para o outro lado. O fato é que Jesus contou uma parábola falando acerca de uma casa, que de repente alguém entrou lá, o senhor daquela casa limpou a casa, mandou todos embora e deixou limpinha a casa. Mas passado algum tempo, aquele demônio que foi embora, a Bíblia diz, volta para aquela casa. Se achar ela limpa e não tiver ninguém cuidando, ele vai e entra. Não tem como, no mundo espiritual é uma guerra. Você precisa entender que se você não estiver do lado de Deus, através de Cristo Jesus, automaticamente você está do lado de demônios. Você está debaixo de um governo de pecado e de demônios. E os teus sentimentos
o velho homem volta, e você tem os mesmos sentimentos de uma pessoa não cristã, sabe, aqueles mesmos sentimentos de pecado, por você não estar em Cristo Jesus. Então, a pessoa, quando se desvia, quando uma pessoa se esquece do Senhor, ele deixa a soberania de Deus, o senhorio de Cristo na sua vida, ele deixa a sua vida santa, ele deixa de falar de Jesus para outras pessoas, ele não glorifica o Senhor. Por conta disso, automaticamente ele passa para o governo do diabo. Então, muitos crentes podem estar debaixo de uma servidão de demônios, e sem saber. Muitas células não avançam por conta de líderes que estão debaixo de jugo demoníaco e acham que estão debaixo do governo de Deus, mas a partir da hora que você rejeita Deus, você fala, não, pastor, não vou rejeitar Deus. Você fala isso com o coração, mas o senhorio de Cristo não está sobre você. O governo de Deus não está na tua casa, não está nos teus negócios, não é sobre a tua vida financeira, não é sobre a tua vida pessoal. O governo de Deus não está sobre você. Você faz o que o povo de Israel estava fazendo naquele tempo como povo de Deus. Eles se esqueceram do Senhor e disseram no seu coração assim, eu cuido da minha vida. Tem muita gente dessa maneira. Amém? Ok. Terceiro, se esquecer de Deus gera escravidão. Você vai ver que a pessoa, quando se esquece do Senhor, lá no versículo 9, se eu não me engano, fala que eles passaram a estar debaixo do governo de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. Cusã-Risataim é um tipo de demônio. Todas aquelas nações que aparecem na Bíblia, que se levanta contra Israel, é um tipo de demônio hoje para nós. Eles passaram como filhos de Deus, como povo de Deus, dentro da igreja, debaixo de governo demoníaco. Passaram 8 anos debaixo de demônios. E toda vez que você se esquece do Senhor, você passa a estar debaixo de uma escravidão. E escravidão não é o projeto de Deus para os seus filhos. Deus nunca quis isso. Deus nunca quer isso. Você foi liberto por Jesus Cristo. A cruz te libertou do pecado e da escravidão do diabo. Você não está mais debaixo do governo diabólico. Você é livre, você tem opção de escolha hoje. Antes você não tinha, mas hoje você tem. Mas nós voluntariamente, deliberadamente, nós nos colocamos debaixo do governo do diabo. E aí passamos a ficar debaixo de escravidão. Depressão, angústia, medo, miséria, insucesso. Nada dá certo, a pessoa fica derrapando na vida, entendeu? Célula que não multiplica, eu já falei para os líderes de célula, sempre falo para os pastores, célula que não multiplica, tem problema espiritual, não é que a pessoa não é capacitada pelo Espírito Santo, não é que Deus não dá ferramentas, mas uma célula que passa 1 ano, passa 2 anos e não multiplica, não é porque ela não é, o líder é incompetente, mas é por conta de uma ação demoníaca e é espiritual. Se o líder não acordar, se o pastor de rede não acordar, se o supervisor não levantar, pegar os líderes de célula, pegar os seus líderes, fala assim, nós vamos fazer uma oração aqui, meus irmãos, nós vamos orar, e Deus vai vir trazer libertação sobre a nossa vida e sobre a nossa célula. Se alguém não acordar nessa rede, pelo amor de Deus, ela vai ficar ali 1 ano, 2 anos, 3 anos, com 5 células, de vez em quando bate 3 células, depois vai para 7 células, ela volta para 3, por quê? Porque há um problema espiritual. Uma pessoa não é normal, irmãos, uma pessoa que não avança na vida. Prosperidade dentro da ótica de Deus tem a ver com você avançar todo dia um pouquinho, nem que seja esse pouquinho, bem pouquinho, mas é de Deus que você avance. Você não pode chegar daqui 40 anos e estar com os mesmos problemas. Daqui 10 anos, você não conseguiu romper uma célula, uma pessoa para Cristo. Não é normal, você não consegue ver isso. Você não consegue entender que você é líder, você é um supervisor, para pegar os seus liderados e orar junto com ele.
Ir na célula de vez em quando não é fazer figura, mas é pegar o líder, colocar ele no meio e falar: nós vamos orar pelo nosso líder aqui. Nós vamos orar por ele, porque as coisas não são só de palavras, irmãos. Tem um mover espiritual. Existe uma batalha espiritual e nós não podemos ignorar. Você, como supervisor, como líder de célula, o líder de célula tem que chamar a célula e orar pelos seus membros de célula. Por isso que muita gente sai da célula. Tem gente que não consegue entrar numa célula. Tem gente que não consegue ficar firme, porque tem um problema espiritual envolvido. E ninguém acorda. O líder de célula não acorda, o supervisor não vê isso, o pastor de rede não vê isso. Não vê que já passou 5 anos, 10 anos, e não prospera em nada. E você olha para o teu liderado, e você vê ele ali minguando, e você não faz nada. Então, esquecer de Deus é o que está acontecendo entre nós. E por se esquecer de Deus, leva a pessoa para uma escravidão. Leva uma igreja, já vi igreja. Lembro que eu fui pregar numa igreja uma determinada vez, igreja vazia. Tinha 2 pessoas, 3 pessoas na igreja. E eu abaixei a cabeça e comecei a orar, uma igreja grande, com 2, 3 pessoas. E uma igreja grande, eu abaixei a cabeça, e na hora que eu fechei os olhos, eu vi um trono, mas não era o trono de Deus, era um trono diabólico, demoníaco, colocado no meio da igreja. E eu perguntei para o pastor o que tinha acontecido, por que a igreja estava daquele jeito, e ele falou assim: pastor, saiu muita gente da igreja por conta de discussão e brigas dentro da igreja. Será que crente não vê isso? Será que líderes não conseguem ver isso? Briga, discussão, discórdia. Eu não vou muito com a cara. Isso é do demônio, é do diabo. Será que ninguém consegue ver isso? Por isso que eu falo para os irmãos, não faz negócio dentro da igreja, porque é demoníaco quando você faz negócio e você não está disposto a abrir mão pelo irmão. Os irmãos estão me entendendo? Porque o diabo se aproveita disso. Quero que você entenda o que eu estou falando para você. 4º lugar, mas você vê, o povo clamou, versículo 9, abra o versículo 9. O povo, porque depois de 8 anos ninguém aguenta, irmãos. Depois de 8 anos, uma célula não multiplica. Depois de 8 anos, uma igreja não sai do lugar. Um casamento continua com os mesmos problemas. A vida financeira continua com os mesmos problemas. A minha liderança não flui nunca. Nunca melhora, irmão. Tem problema espiritual. Mas você vê, chegou 8 anos, que o povo fez? Os filhos de Israel, então, volta para o versículo 8, para ver o sofrimento deles. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, ele o vendeu na mão de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram Cusã-Risataim 8 anos, olha o versículo 9. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou aos filhos de Israel, um libertador, que os libertou, chamado Otiniel, filho de Kenaz, irmão de quem? Caleb. Isso nos fala de sacerdócio na família, né? É sacerdócio. Você vê que Caleb foi o que enfrentou todo o povo lá atrás, falando: o Senhor é conosco, não vamos nos acovardar. E o sobrinho dele, Otiniel, se levanta agora para libertar o povo. Então, é interessante, porque você vai lá para Lucas 15, você vê que o pai sempre está à espera do filho, a volta. Sabe, uma coisa que é admirável quando você lê a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, é o desejo do coração de Deus que todos os homens se voltem para Ele. Mas, você sabe que lá fora tem muitos filhos de Deus. Lá na tua vizinhança tem muitos filhos de Deus. Na tua escola tem muitos filhos de Deus, só que eles não sabem. E o desejo no coração de Deus arde em os seus filhos se voltar para Ele. Pensa, quando você, como quinta-feira nós fazemos muito tempo que não fazíamos apelo, fizemos apelo aqui na quinta-feira. Quantas pessoas foram? Quem lembra? 8. 9 pessoas levantaram a mão aceitando Jesus como Senhor das suas vidas. Na quinta-feira passada. Pensa o céu, pensa o coração do pai. Então o pai está sempre desejoso, quando você está dentro da igreja,
e você está querendo viver a vida sozinho, na boa, nunca é dependente dele, nunca se volta para ele, nunca procura entender que você está nos braços do Pai, quando você é dependente dele. Pensa quando você se volta para ele: Pai, eu errei. Pensa quando você fala assim: Pai, sabe, me perdoa, Pai. Pensa o coração do teu Pai. Como que não deve arder de amor? Como que não deve, sabe? Talvez você ainda não é pai, muitos vão ser pais aqui, mas quando o filho vem, procura o pai, e abraça o pai, pede perdão, o coração do pai, ele até esquece. O que foi mesmo que você fez? Não lembro. Você entende o que eu estou falando? O pai não vê a hora, como aquele pai da parábola de Lucas 15, que o pai ficava ali ansioso pela volta do filho. O filho errou, aí o filho veio, abraçou o pai, olha, me perdoa, e falou: esquece isso, esquece, coisa do passado, deixa para lá. Aí você vê Jesus falando assim: se vocês são maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, pensa quanto mais o vosso Pai Celestial não dará tudo aquilo que vocês pedirem. Porque é coração de pai. Quinto, vamos encerrar aqui. Quinto, versículo 9 diz então que o Senhor suscita ou levanta um libertador. Você vê que o amor de Deus é tão grande que Ele levanta um libertador mesmo quando você se coloca numa enrascada. O salmista, lá no Salmo 23, versículo 4, diz assim, que mesmo que eu ande, mesmo quando você anda pelo vale da sombra e da morte, mesmo quando você se coloca numa enrascada, mesmo quando você pisa na bola, quando você se esquece do Senhor, quando você se volta para Ele, é imediato. O Senhor não dorme. Ele fica o tempo todo ansioso que você faça aquela oração: Senhor, toma conta do meu negócio. Senhor, olha a minha célula. Ele fica ansioso pela oração dos seus filhos. Senhor, olha, nós estamos passando uma situação aqui na célula, a célula não multiplica. Pensa se o Pai não está desejoso de te dar as nações quando você pede. Porque é bíblico isso. Pede as nações, eu vou te dar por herança. Sabe, é um versículo, é um capítulo lá de Isaías messiânico, mas nós somos irmãos de Jesus. É o que diz o apóstolo Paulo em 8:29 lá de Romanos. Nós somos filhos de Deus e irmãos de Jesus. Se você pedir, o Pai te dá. Então, você vê, mesmo quando você se coloca num buraco, você errou. Coloca lá 23:4 do Salmo. Salmo 23:4. Ainda que eu andasse, por onde? Pela sombra, pelo vale da sombra da morte. Você sabe o que é morte? A Bíblia diz que quando uma pessoa está debaixo do governo do pecado, ela está morta. Mesmo que, de repente, você foi para o pecado. Olha o que a Bíblia diz: se eu andar pelo vale da sombra da morte, morte tem a ver com pecado, não temeria, porque o Senhor está comigo. Sabe por quê que Ele está com você? Porque Ele está ali desejoso que você faça: Senhor, eu estou de volta. Ele não vê a hora que isso aconteça, porque o teu cajado, a tua vara, lembre-se que vara é o quê? Correção. Me consola, a correção do Senhor me consola. Quando o Senhor corrige, meus irmãos, quando o Senhor te corrigir, alegre-se, porque o Senhor te ama de verdade. Lembra, Paulo e Silas estavam na prisão, me veio à mente agora, e bateram neles, bateram. Não, foi Pedro e... Ai, meu Deus. Então, lá na prisão, os discípulos bateram neles, bateram. Eles saíram de lá como? Tristes, louvando a Deus, por Deus achar eles dignos de sofrer por conta do Evangelho. Então, mesmo se você está precisando de um libertador, a tua célula está precisando, você está precisando, se você clamar, independe do que você fez, independe do que aconteceu na tua vida, sempre o Senhor está pronto para um recomeço com você. Sempre. Se você errou na tua célula, errou na tua liderança, errou na tua supervisão, errou no teu pastorado,
Sempre o Senhor está disposto a recomeçar. Não está legal aqui? Sabe, você errou nos seus negócios, errou no teu casamento, errou na tua vida. O Senhor está disposto a começar tudo de novo com você. Entendeu? Fique de pé, então, em nome de Jesus. Presta atenção, para nós encerrar. Ser dependente de Deus é ter segurança. Ser dependente de Deus é o propósito do Senhor para você. É a bênção, estar debaixo da proteção do Senhor. É bênção isso. É bênção, porque você se coloca como dependente dele. Ser dependente do Senhor é bênção para a tua vida. Deu para entender isso? Não pense assim, como Israel pensava, eu vou mandar na minha vida, eu vou governar a minha vida. Não pense isso. Não pense dessa maneira. Você não sabe a maravilha que é depender do Senhor. Como é bom, todo dia, você sair lá fora e pegar o seu maná e comer o maná. Todo dia, você pegar a Bíblia e ler. Todo dia você orar ao Senhor. Isso vai se tornando algo tão gostoso dentro de você, vai gerando algo tão maravilhoso dentro de você. Amém, meus irmãos? Quantos concordam comigo? Então, eu quero que você feche os teus olhos. Eu não vim aqui para exortar você, para você falar, tá bom, então eu vou desistir de tudo. Não, eu vim exortar você para falar que o Pai, Ele te ama. E Ele quer que você se coloque debaixo do seu braço, debaixo da sua mão, debaixo do seu governo, que seja dependente dEle, porque você foi criado para a glória dEle. Sabe? Não é você olhar para a tua célula e falar, já estou aqui 2 anos com a minha célula, não vai para frente, eu devo ter problema. Você não tem problema. É uma questão de você orar, de você colocar o teu joelho no chão, de fazer uma oração de libertação com a tua célula, chamar os teus líderes, você que é supervisor, orar com eles, colocar a mão sobre eles. Feche os teus olhos. Se você orar, irmão, Deus recomeça tudinho. Foi o que aconteceu lá com o Otiniel. O Senhor libertou, sabe o que aconteceu? Qual foi o final da história que nós lemos? O final da história foi assim, Otiniel libertou. Deus o usou como libertador de Israel. Primeiro juiz, depois de Josué e Ancião. Depois de uma série de juízes que Israel teve, Otiniel foi o primeiro. Sabe o que aconteceu? Ele governou Israel. E sabe que a Bíblia... coloca o versículo 10 e 11, só para a gente encerrar. Abra os seus olhos, só para você ler comigo. Olha o final, porque é o recomeço. Quando nós falamos de recomeço, de renovo, tem a ver com isso. Olha lá. Veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou Israel, e saiu a peleja. O Senhor entregou na sua mão a Cusã-Risataim, lembra que é um tipo de demônio, rei da Síria. A sua mão prevaleceu contra Cusã-Risataim. Olha o 11. E a terra sossegou por quantos anos, meus irmãos? 40 anos de paz. 40 anos de bênção. Porque o Senhor está sempre disposto a recomeçar com você. Foram 8 anos de tristeza, de angústia, de desilusão, de frustração, de dependência de uma outra nação, mas depois que Otiniel venceu a guerra, depois que se levantou um supervisor naquela rede, aquele pastor da rede que levantou e falou, nós vamos viver debaixo de oração aqui, aquele líder que ora todos os dias pelos seus liderados, pela sua célula, aquele que se importa por aquilo que está no coração de Deus, porque tem muita gente que não se importa, empurra com a barriga. O Senhor virá para poder usar o seu cajado sobre nós. É isso que acontece. Mas olha, quando se levanta um pastor, quando o marido é despertado, quando ele desperta do seu sono, e ele começa a orar pela sua casa, orar pela sua esposa, orar pelos seus filhos, orar pela vida financeira da sua casa, pelas conquistas familiares, quando ele começa a colocar o Senhor como centro do seu casamento e da sua família, meus irmãos,
40 anos, isso é simbólico. 40 anos Israel teve paz. Quando nos voltamos para o Senhor, sabe o que de imediato acontece? Ele levanta um libertador, esse libertador nos livra e nos traz paz. Qual foi a fala de Jesus quando ele entrou naquele lugar onde os discípulos estavam todos tristes, angustiados porque ele tinha morrido? O que ele disse? Paz seja convosco. Porque quando o libertador aparece, o libertador traz o quê? Paz. Amém? Feche teus olhos, vamos orar.